Boa noite, boa noite. Quem está chegando? Boa noite, camaradas. Quem está entrando? Se puder estar retransmitindo o convite para a live, é muito útil esse tipo de coisa. Boa noite, nossa convidada já entrou. Eu estou atrasado, desculpa. Vou estar convidando-a já para que a gente possa começar. Já convidei. Olá, companheira. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Bem, apesar dos pesares. Apesar de tantas coisas, né? Você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem, você me ouve bem? Sim. E o meu fone de ouvido por Bluetooth falhou. Eu vou colocar o manualzinho antigo que nunca falha. Esse aqui nunca falha. Não, não, de jeito nenhum. Primeiramente, boa noite, desculpa o atraso. Imagina. Tive um pequeno problema técnico, Acontece. é, mas estamos aqui. Agradeço já enormemente você fez esse humilde convite de estar nesse humilde espaço, e já lhe passo aí a bola para que, não gosto dessas analogias futebolísticas, mas vamos a elas. Já lhe passo a bola para que a gente inicie com a sua apresentação, que eu acho muito importante para que a gente já comece as nossas ponderações inicial. Muito agradecido mesmo, de todo o coração, da sua presença. Imagina, eu que sou extremamente grata a você por essa oportunidade no seu canal de dar voz para a gente, né? Na luta, companheiro de lutas, né? Eu que agradeço o convite. Eu estou muito, muito grata, muito honrada por estar aqui hoje. Bom, eu também não gosto muito de me descrever, mas é necessário, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Tatuí, eu sou funcionária pública, né? Eu trabalho na assistência social do município, eu sou psicóloga, sou advogada, mãe e curiosa, além de pesquisadora, né? Escritora e colunista também no jornal Rocha Treinamento. Acho que brevemente essa sou eu. Você é muçulmana, né? Sou Você muçulmana é, psi, revertida. Uhum. você é psicóloga, advogada, atua nas áreas sociais. Ela é tímida, gente. Ela tem um currículo bastante, mas a gente vai desenvolver, vai ter oportunidade de falar durante a live sobre as especialidades dela. E uma delas, ela já vem pesquisando já há bastante tempo, a questão da islamofobia, que a gente vai tratar desse assunto também. Exato. Então, como você me deu a palavra rápido, de volta, eu vou já fazer algumas ponderações para que a gente comece o nosso bate-papo no seguinte sentido. Nós estamos aí com praticamente 60 dias, né, mais de 60 dias de bombardeios intensos, né, sobre a Palestina, né, a região ocupada da Palestina, especialmente em Gaza. Se nós tivéssemos dentro das condições normais de temperatura e pressão, né, a humanidade não tivesse fora da caixinha, todo mundo estaria parado para
para que isso pudesse ser revertido. Mas parece que nós estamos numa distopia, num convencimento ideológico, né, por parte dos tiranos, né, por parte dos algozes. E não é um fenômeno novo, é um fenômeno que já foi estudado por muitos teóricos. O que é novo, e talvez seja o mais difícil de a gente pensar, é que a gente hoje vê esse massacre através dos nossos celulares, dos nossos computadores, das nossas televisões, né? A gente vê que esse bombardeio, esse massacre, esse genocídio, ele vem se intensificando, né? Houve aí algumas manifestações que foram e ainda existem, né, pelo mundo todo, de resistência, de solidariedade ao povo palestino. Mas parece que esse movimento já vem também perdendo espaço, ou pelo menos parece que ele vem arrefecendo. Essa é a 8ª live que eu faço, então hoje é dia 17/12, é a 8ª live que eu faço exclusivamente sobre a questão da Palestina. Eu não sou árabe, eu não sou muçulmano, eu não tenho qualquer vínculo com o mundo árabe, a não ser de considerá-los como todos deveriam ser, irmãos, né? Irmãos unidos na condução, né? Nós estamos todos dentro desse planeta, somos todos terráqueos, junto com os outros animais, com as outras formas de vida. E o que me une a essa luta, como uma pessoa de esquerda, uma pessoa marxista, é a luta pela solidariedade, pelo internacionalismo e pelo direito de autodeterminação daquele povo. Mas o que mais me une a esse povo é ser um ser humano e ver cenas de absoluta barbárie, de absoluta que nós, como seres humanos, não conseguimos compreender, né? Nos falta palavras quando você vê crianças sendo trucidadas, os pais buscando pedaços de seus filhos como seus restos mortais, para que possam fazer as respectivas despedidas daquele ser que tanto ama. Filhos vendo suas mães trucidadas, seus pais, animais, né, de todas as espécies sendo trucidadas, as pessoas morrendo de fome, água contaminada, ou seja, se nos narrassem, né, para o Ocidente, né, que vive sua realidade a sua realidade quase americanizada, quase encantada pelos estúdios de cinema americano, se alguém narrasse essas cenas e a gente não soubesse que existia uma região chamada Palestina, nós certamente iríamos sair dos cinemas ou das nossas próprias casas horrorizadas, iríamos desligar a televisão e falar, nossa, que horror, quem fez um enredo desse? Esse cara é um sádico, ele é um maluco. Mas não é um filme, não é uma série, não é um livro, não é um enredo. São cenas reais de seres humanos que são massacrados não hoje, há 76 anos. Então, eu começo essa longa introdução para dizer que a nossa luta é a mesma e nós estamos no mesmo espaço
com os nossos irmãos árabes, com os nossos irmãos muçulmanos, porque são coisas diferentes. As pessoas pensam que todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe, e não necessariamente, né? Tem árabes que não são muçulmanos e tem muçulmanos que não são árabes. E tem árabes que são muçulmanos. Então, é preciso que se explique isso. E aí a gente começa falando na parte de bloco, né? Porque nós dividimos a nossa live em 2 blocos, a questão da islamofobia que a gente vai abordar, mas que inclusive é a sua área de estudo. Mas nós vamos falar agora com uma psicóloga que também é advogada, ou uma advogada que também é psicóloga, e eu acho que a gente está precisando, né? Porque eu tive aqui a palavra de uma artista que é também jornalista, que é a primeira live, que foi com a Magi. A segunda live foi com um historiador, um professor, que é o biólogo socialista, que vem muito intensamente militando na causa. A terceira live foi com uma mulher muçulmana, brasileira muçulmana também, que o pai dos filhos dela é palestino, e é uma intensa lutadora. A quarta live foi com uma militante vegana, que nós abordamos a questão das opressões, que é a Cas, que ela é a criadora da Nação Vegana, e nós falamos sobre a necessidade de estarmos ao lado dos nossos irmãos palestinos. A quinta live foi com um historiador famoso, uma pessoa que todo mundo do mundo árabe, e não só muito do mundo árabe, conhece, que é o Mansur, responsável pela história islâmica. A sexta live foi com a Soraya Misley, que é uma historiadora, uma jornalista brasileiro-palestina, que tem uma pesquisa intensa sobre a questão da Palestina. Ela o pai dela veio da Palestina, veio de aquela região e morreu aqui no Brasil sem poder voltar para sua terra, como depoimento dela mesmo. Ela tem um brilhante livro escrito Al-Nakba, que eu recomendo vivamente. E a sétima live foi com um religioso, um líder religioso, que é o Sheik Rodrigo da Penha, né? Que todos acho que conhecem. E a oitava live é com nossa amiga, que aqui está, que é psicóloga, e eu acho que a gente está precisando também de uma abordagem também um pouco psicológica sobre essa questão, né? Porque tanto para nós que estamos aqui vendo essas cenas bizarras diariamente, e tentando nos manter com algum grau de saúde mental, como dos nossos irmãos que não sei como sobrevivem, né? Acho que foi a Soraya que disse que eu não vi essa fala do presidente da Associação da Palestina, dos brasileiros palestinos, da FEPAL, da Federação, que ele dizendo que o palestino ele tem mola, que ele não se dobra. E realmente deve ter mola, porque o que esse povo está passando há 76 anos e eles não desistem. Então, assim, qualquer ser humano com um coração e um neurônio não tem como estar em outra posição senão ao lado do povo palestino. Não tem como defender uma outra causa nesse momento. Claro que outras causas são tão legítimas quanto, mas ao defender a luta da sobrevivência, da permanência da Palestina livre já nesse momento, é defender que a humanidade continue, que a barbárie não prevaleça sobre a civilidade, sobre que as trevas, né? Eu não gosto desse termo, que é um termo que tem diversas conotações, mas que as trevas não prevaleçam sobre a luz. Então eu queria, desculpa essa introdução longa, mas foi necessária para que a gente comece falando
sobre essas questões tão pungentes que são né, a sobrevivência dos nossos irmãos e o direito deles existirem, porque eu falo que o palestino ele cometeu um pecado para o mundo ocidental, para o mundo sionista e para o mundo imperialista. Esse pecado é ter nascido. Uhum. Eles não querem que os palestinos existam, eles querem a limpeza étnica, eles querem a destruição. E isso está muito claro agora. Então eu deixo você com essa longa introdução, e já peço desculpa por ela, mas para que a gente comece as nossas ponderações. Excelente, excelente. Então, eu venho como psicóloga, mas venho também como mãe, como apoiadora da causa, né, com o desejo de que realmente um dia os palestinos não tenham que passar por tudo que eles passam, né? E a questão psicológica, como Vozes em Luto estava comentando aqui, dá uma angústia, né? Por isso que eu te disse, quando eu vim para cá, quando eu aceitei vir para cá, falei, eu tenho até medo de abrir a boca, porque eu me sentia 2 meses silenciada, né? Então, só escrevendo, escrevendo, e agora é o momento, nesses 2 meses, que eu vou começar a falar, né? Então, tem bastante coisa aqui, porque é uma angústia, mas como até a professora Rima, ela postou no Instagram dela, que é a coordenadora do curso de Psicologia e Migração, da PUC, se a gente sente angústia, é porque tem humanidade na gente, né? O post dela era algo assim nesse sentido. Então, se nós estamos angustiados, se nós estamos terrivelmente tristes com toda a situação, é porque há humanidade em nós, né? Há empatia, né? Então, esse é um ponto importante. E isso nos afeta profundamente. Porque, assim, a questão da islamofobia, ou seja, para quem não está acostumado com o termo, né, a islamofobia seria um medo, um horror de tudo que remete à religião islâmica, né? E você diferenciou bem a questão entre o muçulmano e o árabe. É importante essa diferenciação, porque o árabe é uma etnia e uma cultura, né? Ele pode ser ateu, ele pode ter várias religiões, né? E o muçulmano é aquele que professa a fé islâmica, Sim. né? E as pessoas costumam realmente a confundir muito. Eu sinto muito isso quando eu vou nos lugares. Porque quando eu estou com a minha vestimenta islâmica, as pessoas me leem como árabe, né? Elas não me leem como brasileira. Elas perguntam se eu sou de lá, né? Tenho parente lá. E quando você responde, não, eu sou daqui, eu sou brasileira, eu me reverti aqui, a minha família não é, etc, etc. Mas como assim? É meio que dá uma bugada na cabeça da pessoa. Aí a gente explica, né? Essa questão que você trouxe, desse não ter direito de viver no seu próprio território, né? Isso vem muito ligado ao orientalismo, né? Que é uma teoria, não é de agora, é do Eduardo Said, né? Já deve ter sido mencionada aqui, que é a visão que o Ocidente tem do Oriente, né? Especificamente do Oriente Médio, esse outro atrasado, e ao mesmo tempo ele é exótico, e isso legitima as atrocidades, né? Você há de concordar comigo que se lá eles são bárbaros, como funciona o orientalismo, né? Se eles são bárbaros, então isso legitima o Ocidente levar a civilização para lá, levar a civilidade. Esse é a justificativa. Então, em nome disso, você comete diversas atrocidades. Assim como Estados Unidos, quando vai para lá, sob várias justificativas, e a gente sabe que são outras, na verdade, e é o mesmo que Israel faz com a Palestina. Porque se eles são seres tidos como subalternos, né? Então eles podem ser subjugados. Eu costumo fazer uma analogia com os nossos povos originários. Né? Quando o colonizador chega aqui, né? E dizima e apaga tudo que é do povo originário, porque são povos bárbaros e atrasados. Então eu faço um link com os nossos povos originários também. Né? Essa é um discurso do colonizador, né? Para apagar tudo que é do colonizado.
Então, lá nos anos 70, o Eduardo Said ele já percebe a questão eletrônica, né, que ele traz, pós-moderna. Então, filmes, nas séries, né, hoje em dia também, e hoje mais ainda com as redes sociais, porque as redes sociais são muito rápidas. Tudo isso de uma maneira para montar um estereótipo do homem árabe ou do homem muçulmano, da mulher árabe e muçulmana, como para você ter medo, ele é um homem-bomba. Eu gosto de assistir séries de investigação criminal, mas sempre tem aquele episódio que estão investigando uma mesquita, tem algum muçulmano que é suspeito, né? E claro que a islamofobia reverbera aqui também, e eu não passei por isso no 11 de setembro, né, porque eu não era revertida ainda, mas eu senti o de agora, de 7 de outubro, né. Então, o ano passado, o Grupo Grácias, da professora Nancy Rose, lá da USP de Ribeirão Preto, lançou, o ano passado, um relatório de islamofobia, né. E aí, esse ano, depois do acontecido, do 7/10, eles tiveram que iniciar, coletar dados, porque a gente começou a sentir, né, a comunidade muçulmana começou a sentir o aumento da islamofobia, do preconceito e tudo mais, de várias formas, né? Eu chamo de violência porque ela tem várias nuances, né? Desde um comentário, né, desnecessário, até mesmo um empurrão de uma afegã que aconteceu no mês passado. Eu falo tudo nesse sentido do muçulmano e do árabe, porque aqui no Brasil é assim, eles vão nos ler, as mulheres muçulmanas, como árabes e, né, então isso vai acabar, a gente acaba sofrendo xenofobia, sendo do próprio local onde você está, você é daquela origem ali, mas você é lido como... Tanto que a nossa próxima pesquisa, a gente tem a intenção de investigar esse não lugar, né? Porque sempre perguntam para a gente, você é de lá? Onde é esse lá imaginário? Né? Que lá é esse? Então, você fica entre o lá e o aqui, então eu entendo isso como um não lugar também. Né? E o orientalismo atinge o Islã também, né? Por conta do quê? Da época em que o Islã começou a expandir, desde Pérsia, Turquia, norte da África, foi até partes da França, e isso causa medo, né? É o medo. Então, isso reverbera na nossa própria religião após a morte do nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E com relação entre o Ocidente e o Oriente, é moldado para permitir uma colonização, né? Cultural, além de territorial, assim. Aí é que entra a questão da mídia, né? O quanto a mídia ela é enviesada. A gente, se você prestar atenção, se você é uma pessoa que compreende, que você se propõe a entender o acontecido, e você começa a consumir certos jornais, etc., você vê que tem um viés ali, e não é à toa. A mídia ocidental ela tem seus próprios interesses, né? A gente sabe o que existe por detrás. E isso reforça esse estereótipo negativo não só dos árabes, né, mas também da comunidade muçulmana. E isso aumenta o preconceito, aumenta a desinformação, aumenta a violência, né? E nós, mulheres, até está no relatório de islamofobia do ano passado, que as mulheres muçulmanas com vestimenta são as que mais sofrem. E a rua é o lugar onde mais se sofre violência, é na rua. Né? E depois vem ambiente de trabalho, vem a universidade, e quando a gente é revertida, muitas vezes no nosso próprio lar, porque a família é de outra denominação, que é a maioria no país, a família não aceita. Então, olha quanta coisa está envolvida com uma questão que acontece lá, o quanto nos afeta aqui. Não sei se você concluiu a sua fala.
Não sei se você concluiu. Gostaria de Você ouvir deu... você. Eu acho interessante porque, assim, você falou algumas coisas no começo que é muito interessante a gente pensar. Hum. Nós vivemos num país com um nível educacional muito baixo, em Uhum. geral. Em geral. É um nível assim que, infelizmente, impede o brasileiro de estar tendo acesso a letramentos apropriados, né? Então, se lê muito pouco. Quando se lê, é uma leitura muito específica, no sentido de autoajuda, ou religiosa, cristã, né? Aham. Num viés, sobretudo protestante, né? Não é que o cristão, o cara está lendo um livro de teologia, não. O cara está lendo o livro lá do pastor X, do padre Y, e nada contra, são leituras. Mas o brasileiro, ele não tem acesso a viajar, e quando ele tem acesso a viajar, ele vai só para o Ocidente, para os lugares, para os países imperialistas, para admirar aquilo que ele acha que é o mundo civilizado, ou que Desenvolvi. ou disseram que ele para ele é civilizado. E quando ele vai para o Oriente Médio, ele vai só através de excursões religiosas promovida por líderes religiosos com interesses muito específicos, não que todos tenham interesse, vamos dizer assim, eu estou colocando aqui uma certa malícia nesse interesse específico, mas não é que todos tenham esse interesse. De repente tem lá um estudioso, mas aí ele é mostrado a ele, olha, aqui é a Terra Santa. Então ele tem a noção de que tem 3 povos ali que reivindicam aquela região como Terra Santa, por motivos diversos, mas ele passa correndo por alguns lugares que não são turísticos, né? Ele não vai entrar na Palestina, não vai entrar em Gaza, ele está na Palestina, porque tudo aquilo é Palestina. Exato. Mas ele não vai entrar em Gaza, ele não vai entrar em algumas regiões da Cisjordânia. E aí vai mostrar só para ele alguns pontos turísticos, ele vai ficar em bons hotéis, né? Ele não é muito bem visto pelos próprios judeus, israelitas ali, israelenses que não o querem ali, porque tem, até vi essa semana um vídeo de como eles desrespeitam, a extrema-direita israelense desrespeitam todas as religiões, não é só. Então eles passam na frente de igrejas católicas e gospem na porta, por exemplo, né? Então, assim, se esses imbecis que estão levantando aí bandeiras de Israel soubessem disso, talvez mudassem seu ponto de vista, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem lideranças. O Sheik Rodrigo fala muito disso nessa, inclusive é a live que eu recomendo que vocês vejam, eu recomendo que vejam todas, mas é que é a live anterior a essa. E ele fala do projeto sionista, né? Uhum. Como que o projeto sionista ele está também relacionado ao nascimento das religiões neopentecostais, né? Então faz parte isso. Mas esse brasileiro que ele tem pouco letramento, ou até às vezes tem nível superior, engraçado isso, porque nível superior não significa letramento, são coisas distintas, né? Tem gente saindo das universidades, mas são analfabetos funcionais. O cara sabe ler, ele pode ser até um bom engenheiro, um bom isso, mas ele não sabe quase nada ou nada sobre cultura universal, enfim, não tem letramento, vamos falar a coisa correta. E quando diz respeito a um mundo que não lhe pertence, a um mundo que está lá do outro lado, ele tem menos letramento ainda. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas e o mundo que lhe pertence, que é o mundo dos povos originários? Ele apoia o marco temporal. Uhum.
Então, esse brasileiro que apoia o marco temporal, esse brasileiro que vota na extrema-direita, esse brasileiro, ele é o mesmo que vai defender, que vai falar que Israel está certa, que está numa guerra contra o Hamas. Ele nem sabe o que é o Hamas, para começo de conversa. Não sabe quando surgiu, por quais razões surgiram, o que significa o Hamas, o que significam as forças de resistência, o que é a Palestina. Ele não sabe nada disso. E quando ele olha para uma pessoa que ele identifica como árabe, é o que você disse. A mulher ele vê através da sua roupa. E o homem, talvez dos seus três, talvez eu fosse identificado como um radical árabe, não sei, alguma coisa assim, talvez dependendo da ocasião. Então, assim, e aí o árabe é o homem bomba. Isso. O homem bomba. Esse cara vai jogar. Tem até piadas, né? Esse cara ele é perigoso, ele é muçulmano, ele vai jogar uma bomba aqui. E a mulher é sempre a submissa, aqui. Como? Desculpa. Aqui tem que ser salva. Não, a mulher ela é uma coitada, ela tá ali porque ela é obrigada a tá com aquela roupa e tal. E é umas sem nenhum tipo de conhecimento do que se está falando, né? Então, assim, depois que se inventou as redes sociais, né? Qualquer imbecil fala. E qualquer imbecil fala a imbecilidade, né? Como eu vou citar um reacionário que eu adoro, que eu acho que é o único reacionário que eu adoro, que é Nelson Rodrigues. Né, mas não gosto pela sua vida, nem pelas suas opiniões políticas, mas pela sua obra. Nelson Rodrigues foi o mais revolucionário dos reacionários. E Nelson Rodrigues diz que os imbecis irão vencer. Não por sua capacidade, mas porque eles são muitos. Então, é importante a gente fazer essa introdução, porque quando a gente olha para alguém dos povos originários, a gente automaticamente, eu falo enquanto mainstream, enquanto senso comum, a gente cria estereótipos, né? Então as pessoas vão viajar, eles querem tirar uma foto com o índio. Eu vou falar índio porque é assim que se pensa, né? Então as pessoas, quando elas vão viajar, elas vão para Manaus, vão para algum lugar, eu quero tirar uma foto com o índio. Porque é como se fosse um adorno, alguma coisa assim. E quando vê um árabe, ou alguém que lembre um árabe na consciência coletiva, no mainstream, é sempre visto como algo negativo, não como um povo milenar, de uma cultura riquíssima, que influenciou grande parte da Península Ibérica e grande parte do mundo ocidental, na arquitetura, na poesia, nas ciências exatas, um dos povos que contribuíram profundamente para a matemática, para a filosofia, guardaram grandes documentos, estudaram a filosofia de Platão, de Aristóteles, influenciaram a filosofia medieval. Não se vê os árabes com seus escritos belíssimos sobre a beleza da poesia, das artes, das mulheres. Não se vê os poemas que se escreveram ao longo de séculos, mas vê o árabe na visão do cinema americano, que está explodindo as torres. E aí eu vou fazer uma provocação. Não que tenha qualquer justificativa com relação a... Vou deixar claro para não fazerem um corte da minha fala. Cuidado. Não para que tenha qualquer justificativa para os atentados terroristas. Não há.
Mas os atentados terroristas são a revidação de alguma outra coisa. Eu não estou fazendo nenhuma apologia e nenhum... Longe disso. Todos nós condenamos. Mas quando a gente pensa o que se um terreno seco, que só tem ódio, só tem tristeza e só tem desespero, não pode gerar outra coisa a não ser isso. Agora, ninguém fala do terrorismo que os Estados Unidos faz no mundo inteiro, inclusive com 2 bombas jogadas sobre um país que dizimou todo um povo, que tem gente até hoje com contaminação naquela região, mesmo já tendo vencido a guerra. Ninguém fala da quantidade de pessoas que os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, o imperialismo, ninguém fala a quantidade de mortos nos múltiplos processos coloniais pela África e pela Ásia, e no próprio Oriente Médio. O que é a Palestina? A Palestina é uma região histórica de um povo que lá habitava. O que é Israel? Israel é um projeto nazi-sionista, porque tem as mesmas origens embora eles também foram vítimas do nazismo. O projeto sionista se associa muito a muito do que é o nazismo. É um massacre de um povo há 78 anos. E quando a gente fala da islamofobia, a gente está falando de uma visão do Ocidente, mas é a mesma visão que se tem com os índios, se tem com as mulheres em geral, com as mulheres trans, com os LGBTs, com todos aqueles que não se enquadram dentro daquilo que é a família tradicional judaico-cristã, que foi moldada por um grupo de pessoas que querem continuar um projeto de dominação. E aí, quando a gente não encaixa no padrão, o que acontece com a gente, a tendência é que eles tentem nos marginalizar, né? E como fazem isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí eu falo, você fala com propriedade. É difícil esse tipo de pergunta, mas... como que... E aí eu sei que você estuda. Qual que é o impacto disso nas pessoas muçulmanas, nas pessoas árabes? Porque eu sei que você tem um estudo do impacto da islamofobia sobre as mulheres. E aí eu também entrei na questão da imprensa, né, ocidental, que reforça esses estereótipos, como a gente estava conversando, e também nessa divisão entre o que é terrorista e o que não é terrorista, né? Só para uma fala sua aí, que o Hamas ele é um grupo terrorista, certo? Mas o outro lado, que mata civis em uma imensa quantidade, não são considerados como tal. Né? Então, a gente pensa que isso também se deve a esse olhar ocidental e pelo orientalismo, né? Na saúde mental, aí a gente entra quadros de ansiedade, depressão, né? Então, eu escuto muito. Eu sou psicóloga, então, assim, eu estando ou não estando no setting terapêutico, eu tô ouvindo muito, né? E eu tento perguntar, eu tento ouvir, sabe? Acolher as mulheres da minha comunidade. Então, a gente vai ouvindo os relatos e aquilo também vai angustiando, vai me angustiando, eu que tô ali ouvindo, né? Tem ela é uma médica do Ministério da Saúde da Palestina, que o Psimigra postou nas redes a tradução do artigo dela,
Quando a gente fala em transtorno do estresse pós-traumático, que é quando é um estresse, né? Existe um trauma muito grande e existem consequências que se prolongam ao longo do tempo, né? A doutora Samar, ela diz que o transtorno do estresse pós-traumático, no caso dos palestinos, ele não é possível, porque esse pós nunca acontece. É um sofrimento contínuo. E o transtorno do estresse pós-traumático é um conceito para ela, né? Ela diz que é um conceito branco, colonial e ocidental. E o sofrimento do palestino é contínuo. No caso, a gente precisa de muita terapia aqui no Brasil para lidar. O último caso de relato que veio para mim, claro, não vou identificar minha irmã de maneira nenhuma, ela trabalha num local, isso foi ontem, o último relato que eu ouvi foi ontem. Ela trabalha no setor de limpeza, né? Então, e a superior hierárquica dela, assim, que ela mencionou, aponta para ela assim: olha o tipo de roupa que essa gente usa. Por que usar esse tipo de coisa? Qual a necessidade? Esse tipo de fala, né? E nem sempre vem assim com tanta violência. Às vezes é um comentário, digamos, passivo-agressivo, que você sabe que tá te incomodando e te violentando, só que com palavras sutis, assim, né? E é angústia. Eu falo que eu até escrevi um texto, não publiquei, acabei não publicando, sobre essa psicologia da angústia, né? Porque é muita angústia para a gente dar conta. E nem sempre a comunidade tem acesso aos serviços de saúde mental. E aos serviços públicos também, muitas vezes, tem que ficar lá aguardando. Essa é que é a nossa realidade, infelizmente. Então, tem alguns lugares, alguns centros islâmicos, por exemplo, que tem os profissionais solidários, né? Mas muitas vezes a pessoa também não está acostumada e nem sabe que precisa cuidar da saúde mental. Então, sempre isso precisa ser falado o tempo todo. Precisa ser dito. Então, eu acredito que para a gente combater a islamofobia, os impactos que isso tem nas nossas vidas, é falar sobre. É falar, é diálogo, é estar aqui, é diálogo interreligioso, é conscientização, estudos são importantes. A academia é extremamente importante, mas na academia a gente atinge as pessoas que a gente gostaria de atingir? Não, né? Então a gente tem que ir até essas pessoas, né? Sim. Mas é muito, muito doído ouvir tudo isso. Eu acho que a mulher, né, como seja mulher muçulmana, seja mulher... A mulher, ela sempre ela tem o problema de gênero, né, a questão de gênero que aguça os preconceitos e a opressão, né, isso é notório, né. A mulher, ela sofre a opressão de gênero, ela sofre a opressão de raça, ela sofre a opressão de classe e ela sofre a opressão religiosa também, né. Então, se é uma freira, ela vai ter preconceitos. Engraçado, se é um padre, ninguém fala nada, mas se é uma freira, ela vai ser vista: nossa, a menina é tão bonita, por que virou freira? Tem algum problema, né? Se é ou é santa ou tem algum problema, nunca tem o meio termo, né? E me chocou muito uma fala da Samara, que inclusive está aqui na live, e ela quando ela foi para a Palestina, ela viu, eu não sei se ela viu, eu preciso até rever essa parte. Se ela viu ou foi com ela que um dos guardas, Samara, se você estiver aqui, você escreve aí, um dos guardas arrancou a burca, é burca que chama, né? Me corrija se eu estiver errado. É só o olho? O véu,
Chama qual? Eu estou usando. Chama o quê? Hijab. Então, arrancou o jab da mulher. Num ato de violência, arrancou. Uhum. Isso me chamou muita atenção, assim, e na hora acho que eu não desenvolvi muito isso, e depois eu fiquei pensando sobre isso. É porque tem algumas violências que elas são simbólicas, né? Como aquele evangélico, aquele pastor que chutou a santa católica. Tem algumas violências que eu acho que elas são de um simbolismo, assim, como essa semana ou a semana passada, não lembro quando eu postei, um soldado israelense numa mesquita sobre fazendo uma oração em desprezo à fé muçulmana e fazendo uma oração judia, falando de Adonai, Adonai, mas não no sentido universal, ecumênico, mas ao contrário, tipo, dominamos, olha, esse povo é um povo, o Deus de vocês, porque também, embora não seja uma guerra religiosa, é preciso que se fale isso, não é uma guerra religiosa. Israel contra a Palestina, e é Israel contra a Palestina, porque toda aquela região é Palestina. Israel é o invasor. Mas a Israel contra a Palestina não é uma guerra religiosa, é uma guerra geopolítica. É uma guerra militar, ela não é nem militar, porque a Palestina não tem exército. Então, não é uma guerra militar. Mas o discurso de meu Deus é maior que o seu, e por isso ele é o Deus verdadeiro, ele vem sempre aliado à opressão. Seja a opressão à mulher, no caso de tirar a vestimenta, seja com relação aos povos originários, então vocês são pagãos. Né? Não à toa, a Igreja Católica, todo lugar romano que eles fundavam uma igreja, que lá antes era templo romano, eles faziam uma espécie de um exorcismo para expulsar aqueles deuses. Né? Então, os católicos, eles expulsavam os deuses dos índios, os deuses africanos. Então, eu expulso o Deus muçulmano porque o meu Deus é mais forte que o seu Deus. Na verdade, não é uma guerra religiosa, é uma guerra de poder, como as cruzadas. As cruzadas não foram por causa da fé religiosa, era uma disputa por poder, geopolítica, muito específica. Mas quando eu faço isso na figura da mulher, eu fico imaginando a humilhação, né? E aí você como psicóloga, né? Porque eu tenho já uma série de traumas que eu trago comigo por eu professar uma fé. Uhum. Eu tenho uma série de traumas por eu ser mulher que professa uma fé. E naquela região de um povo que é perseguido. E aí para humilhar essa mulher, eu arranco um objeto dela, que é um objeto que não é qualquer objeto. Você não deveria arrancar qualquer objeto de uma mulher, de qualquer ser humano, não deveria ter qualquer tipo de ato de violência. Mas quando eu violento o corpo, porque é uma violência ao corpo, mas eu violento a episteme, eu violento o saber, eu violento a fé, né? E não à toa que uma das lives que eu fiz chamava genocídio, epistemicídio e etnocídio, porque eu mato mais do que a pessoa. Eu não estou contente de matar o índio, eu mato a fé dele quando eu catequizo ele. Então eu mato, eu humilho não só a mulher, eu humilho a fé dela. Ou seja, é de um embrutecimento, é de uma sordidez. Fala um pouco sobre isso, assim, porque
eu não consigo achar palavras. E eu fico me imaginando, não tenho como imaginar, não tenho como me colocar nesse lugar, por mais empático que a gente seja. Mas eu fico imaginando a violência para essa mulher, para essas mulheres, ou para esse muçulmano que viu o templo dele ser invadido por um soldado israelense promovendo cantos no templo que ele ali faz as suas consagrações e eleva o seu olhar para a sua visão do divino. Uhum. E alguém vem e literalmente cospe no seu divino, né? Como quando arranca a indumentária, né? Profana o nosso sagrado, né? E a nossa subjetividade, os nossos corpos, né? Essa questão do lenço, da vestimenta islâmica, eu vejo mais do que um símbolo, né? Para mim, assim, é mais do que um símbolo religioso. É um ato, né? É um ato de fé, uma questão de Deus, minha e de Deus. Mas também eu vejo qual foi o meu ponto de virada para eu usar o hijab. Eu vejo também como um ato político, para eu dizer, eu tô aqui, eu estou aqui. A minha cidade está cheia de placa de determinadas denominações. Acho que isso é muito comum no Brasil todo, né? Sim. Mas eu estou aqui. E aí? Né? Então, é a minha maneira de dizer que eu também existo, que eu estou aqui, que eu vivo aqui nessa cidade, que eu vivo aqui nesse país. Mas eu também confesso que, assim, eu sempre falo para as pessoas no meu convívio, para quem me conhece, que eu tenho medo. Né? Então, tem casos, assim, de irmãs que retiraram o hijab, não usam mais. Isso é muito dolorido, né? Você ser obrigada a retirar algo que você não queria. Se você quer, beleza, é uma decisão sua. Mas quando você é obrigada por outros fatores a retirar, isso é uma violência, né? E eu tenho medo. Então, assim, eu acho o cúmulo do absurdo. Eu não sair assim sem o meu marido. Não é porque eu sou oprimida, não, tá? Antes que alguém veja a live e fale, lá, mais uma muçulmana oprimida. Não, gente. Eu não saio sem o meu marido porque eu tenho medo. Quando eu tô com a minha vestimenta islâmica, eu não saio sem ele. Entendeu? A gente sai em família. Entendeu? Nós saímos nós todos de casa, porque eu não sinto segurança em determinados lugares. Porque aumentou muito. 7/10 para cá, aumentou demais. Antes eram olhares de curiosidade, alguns olhares de reprovação, porque a gente percebe, né? Mas muito de curiosidade também. Mas agora não é só curiosidade ou reprovação. Chega a passar a violência simbólica e pode sim ir para um outro tipo de violência, né? Ir para uma violência física mesmo, como já aconteceu. Então, o simples fato de eu estar exercendo o meu direito de ser quem eu sou e professar a minha fé da minha maneira, a minha prática religiosa, né, a minha performance, eu não tenho esse direito, né? Não tenho? Tenho sim. A gente encontra maneiras, como eu te disse, eu tenho receio de sair sozinha de casa e andar por determinados lugares. Então, e esse medo não é só meu, é de muitas irmãs. E umas estão dando um jeito, troca por turbante, dão seus pulos, entendeu? Porque é uma coisa muito, muito subjetiva. Então, quando a gente usa o hijab, quando a gente está sem, a gente que escolhe usar, né? A gente se sente, pelo menos eu, me sinto mal quando eu estou sem. Em alguns lugares, eu sou obrigada a retirar. E isso eu também vejo como uma forma de violência. E aí eu tenho que levar para terapia. Que bom que eu consigo, que eu tenho acesso, né, à saúde mental. E quem não tem? Quando você fala em obrigada a retirar, é literal isso? Em determinados lugares, se eu vou né, estar em determinados lugares, eu tenho que retirar.
Um evento que aconteceu comigo, que na verdade não é ruim, me surpreendeu, foi porque eu trabalho com Rocha Treinamento também, né? Que é ensino e pesquisa do teste de Horst, que é da Carla Rissatugo e de mais algumas colegas dela. E eu escrevo para o jornal, como eu falei, né? Quando eu decidi usar o Rigeb, foi um processo. Foi um processo muito difícil. Eu fiquei com medo de perder minha oportunidade, porque a gente também tem dificuldade de encontrar emprego, tá? Eu fiquei com medo de perder um dos meus empregos, de ser desligada, mas eu não falei nada, então eu fiz o texto, enviei, e aí ela viu, provavelmente, que eu estava nas redes postando com a minha vestimenta, né? Digamos, saindo do armário, com a licença para usar essa frase, saindo do armário e usando minha vestimenta. Então ela me mandou uma mensagem assim: ai, Anitta, será que você poderia mandar uma foto sua com o seu véu para a gente colocar no jornal? E aí eu fiquei, né? Hã? Como assim? Você quer que eu coloque? Porque a gente também se coloca numa situação do quê? A partir do momento que eu coloco o meu rosto ali, eu tenho receio de prejudicar outras pessoas, apesar de eu não estar fazendo absolutamente nada de errado. Só sou eu com meu lenço. Qual é o problema? Mas é um problema. Então, assim, eu também me preocupo com onde eu trabalho, né? Onde eu desempenho o meu trabalho. Eu tenho medo de prejudicar e de que esse lugar seja motivo de sofrer perseguição por haters, esse tipo de coisa. Assim, então, não é muito fácil de se lidar com essa situação. Mas eu tenho tenho uma comunidade na minha cidade que são pessoas que realmente migraram para cá, né? E essas pessoas, especificamente essa minha irmã de fé, ela ama a cidade aqui. A cidade tem menos de 200 mil habitantes, né? Mas o tempo todo alguém para ela na rua e pergunta se ela é terrorista, se ela apoia o Hamas, e tananã, e tananã. E ela ama a cidade e as pessoas. Eu sinto uma vergonha enorme, uma vergonha profunda e uma tristeza tão grande, sabe? Ainda bem que não, assim, não é, não são todas as pessoas, porque o meu convívio com as pessoas do meu convívio são pessoas excepcionais, são pessoas maravilhosas. Muitas delas entraram aqui na live, são excepcionais. Mas todo dia tem um caso assim, entendeu? Uma pessoa que mora aqui 1 ano, tem dificuldade com o idioma, às vezes a gente precisa auxiliar, né? Como que acolhe alguém dessa forma, né? Vindo. Já tem o fato de ter que deixar o seu local de origem por algum motivo que você talvez não quisesse. Aí um dia eu fiz uma pergunta para ela, falei, o que você tem mais saudade da sua terra? Aí ela me respondeu, do deserto, dos camelos, do meu pai e da minha mãe. Aquilo me doeu tanto, tanto, porque muitas vezes as pessoas chegam, não todas, mas muitas já chegam fragilizadas por esse ter que deixar a sua casa, a sua vida, e recomeçar num lugar com uma cultura completamente diferente. E as pessoas não têm essa sensibilidade, né? Talvez eu possa chamar de dissonância cognitiva, de compreender o outro, né? Respeitar o outro. Se é assim, eu não entendo, mas eu devo respeitar, né? Mínimo que a gente espera, pelo menos, né? De respeito, mas que a gente não tem. Sem dúvida. Você sabe que a gente falando um pouco da islamofobia, esse massacre que vem se repetindo há 76 anos na Palestina, ele trouxe à tona qualquer estudioso de sociologia, de ciências políticas e de filosofia, psicologia também. Então, tá cheio de elementos para trabalhar. Porque, assim, a extrema-direita, como a gente chama, europeia, ela se desenvolveu na Europa e existiu
dentre tantas perseguições, havia a do povo judeu. Então, na Rússia, tinha os pogroms, depois acabou culminando com Hitler, perseguição não só aos judeus, mas também aos judeus. E o sionismo, depois desenvolvido e primeiro validado pela Inglaterra, e depois, mais que validado, sendo teoria política para o Oriente Médio por parte do imperialismo, em especial dos Estados Unidos, ele trouxe um elemento novo, que foi a islamofobia. O mundo inteiro, nós estamos tendo um ascenso da extrema-direita. Na Holanda, venceu agora a extrema-direita. A Holanda, que é um país teoricamente com um discurso mais liberal, um discurso... venceu um candidato que ele é declaradamente islamofóbico. Xenófobo, islamofóbico. Na Alemanha, já tem todo um discurso islamofóbico, a mesma Alemanha que tinha um discurso contra os judeus. Uhum. Na França, quando teve aquele atentado ao jornal, o Charlie, né? Uhum. Começou a ter perseguições a mulheres que usavam a institutos, universidades, escolas, proibindo o uso, que não podia entrar com a roupa. Ou seja, é uma nítida incorporação, de que não é de agora, que já é de muito tempo, e uma validação de um discurso sionista, que era algo específico não é do judaísmo. Os judeus, não é os judeus e o sionismo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Embora existam judeus sionistas, né? Como a gente falou do árabe e do muçulmano. O judaísmo é uma coisa, o sionismo é um movimento político nacionalista de ultradireita. Uhum. E o Ocidente incorporou o sionismo, como disse bem o Sheik Rodrigo. E nós estamos vendo que, por exemplo, Jair Bolsonaro aqui, ele tinha uma associação com Israel muito grande, né? Toda uma tinha bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos e bandeira de Israel. A performance. Algumas igrejas neopentecostais fazem essas mesmas aberrações. Então, assim, é muito nítido o quanto que o sionismo ele está presente na nossa vida, mesmo sem a gente perceber. E a islamofobia, ela foi incorporada pela extrema-direita de uma maneira tão sorrateira que se criou um discurso que o senso comum incorporou. Eu não sei se você está me ouvindo, que seu rosto congelou. Ela caiu, mas eu já estou chamando ela de volta. Olá, oi. Voltei, não sei, caiu aqui, foi estranho. Eu vi que o seu rosto congelou, e assim, eu falei, ou ela está muito concentrada, ela está em transe, quase que um transe místico, ou caiu Caiu.
Estamos você ouviu até que parte? a parte do sionismo, Isso. parte do Bolsonaro. Está incorporado, né? Então, assim, há um discurso que a extrema-direita incorporou e que o senso comum também acabou incorporando por, por inércia. Uhum. E que me preocupa muito porque nesse massacre, por exemplo, que está acontecendo na Palestina, isso é nítido, né? Você não vê um veículo oficial, falando das dores do povo palestino. Não vê. Não vê. Você só vê falando da guerra. Ainda eu dou muita risada. Risada não tem como rir, né? Mas risada do dantesco que é. A guerra de Israel contra o Hamas. Não, a guerra não é contra o Hamas. Ninguém do Hamas foi preso. O Hamas não foi desmembrado. Assim como no Iraque, quando teve a invasão no Iraque, era tudo uma farsa, né? Então é uma guerra de Israel, e não só de Israel, dos Estados Unidos e das forças imperialistas, que apoiam militarmente, em todos os sentidos, contra um povo. E aí eu volto a dizer que foi a primeira manifestação minha na minha introdução. Era para o mundo estar em absoluto levante, para que se parasse, que tivesse um cessar-fogo, para que tivesse algo, e não, isso não está acontecendo. Está tendo manifestações, a gente tem um discurso na internet que eu não sei até que ponto que a gente está vencendo essa narrativa ou não está, a gente nunca sabe, porque a gente fala dentro da bolha e a gente fica dentro da bolha, né? Mas até dentro da internet, a gente já está vendo muitos pessoas que no começo estavam bem, já desanimando, já parando, e aí eu até conversava com uma amiga, eu falava que infelizmente a gente vê que esse povo que está bravamente resistindo há 76 anos, há uma grande possibilidade de liquidação de mais de 1 milhão e poucos mil seres humanos nos próximos tempos, porque eu não vejo nenhuma possibilidade desse genocídio parar. Também, por sua vez, não vejo a possibilidade de a resistência palestina ter força para se sobrepor a esse exército, porque o que existe é o Hamas, alguns grupos pequenos que tentam, né, aqui não é nem, de novo, não é nenhuma apologia, mas que tentam bravamente. Se não existisse esses grupos, o povo palestino já teria sido liquidado. A verdade é essa, que a grande mídia nunca vai falar. Esse povo já teria sido liquidado. Então, a extrema-direita já incorporou esse discurso islamofóbico. Não à toa, agora nessa campanha contra o massacre da Palestina, a gente vê a aproximação dos árabes e árabes muçulmanos com a esquerda. Né? A gente vê nas manifestações, o que a gente vê são grupos de esquerda. Você não vai ver um grupo de direita ali numa manifestação pró-Palestina. Pode ter até uma pessoa progressista ali, mas assim, de direita não vai ser. Eu te pergunto, claro, a gente pode falar que é conscientização, falar tudo isso, mas me parece que não é só isso. Como lutar contra a islamofobia? É só no cenário da consciência? É no cenário da conscientização individual? Ou algo mais tem que ser feito? Porque me parece que a islamofobia
Ela já existia, mas ela veio para ficar e ela está se calcificando, ela está se transformando numa bandeira. É difícil de responder, porque a gente tem que continuar acreditando, né? A gente tem que continuar acreditando que a conscientização, dentro e fora das comunidades, vão auxiliar, talvez, a reduzir a islamofobia. Mas a mídia não ajuda. Então, o trabalho que a gente vai fazer, o que nós estamos fazendo aqui, que eu lembro que a gente conversou sobre isso, sobre o trabalho de formiguinha. E as mídias independentes são pequenas. Sim. E como você próprio mencionou, a questão do próprio conflito, ele é mostrado aqui de uma forma. Sim. E não se fala nem sobre os mortos do lado da Palestina. Não se fala a quantidade, não se fala que são a maioria crianças, que vão ficar X mil de órfãos, que eu não lembro agora de cabeça, porque toda hora aumenta esse número. E é o mesmo receio que eu tenho da população ser dizimada e a gente vai ficar assistindo. E como que vai ser a história lá na frente? A gente não pode... A gente tem que acreditar, tem que ter esperança de que a gente pode fazer algo a respeito, mas a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar se manifestando, seja pela questão da Palestina, seja pela questão do combate à homofobia. A gente tem que acreditar, porque senão a gente desiste da luta, né? Também não aceito. Não aceito. A desistência não é uma opção. Para mim, não é. Né? Sem dúvida. Eu sinto que mais do que nunca, porque assim, a gente, os movimentos de esquerda, eles sempre tiveram ao lado da Palestina. Não só ao lado da Palestina, mas todos os países oprimidos. Uhum. Isso se intensificou de tal maneira, por motivos óbvios, né? 60 dias de massacre, em mais 76 anos, né, como alguém disse aqui, que não é uma guerra religiosa, é um cortina de fumaça, é claro, é uma luta política, é a posição do imperialismo norte-americano e europeu no Oriente Médio, para fazer braço de ferro com os países árabes, né, em especial o Irã. Né? Mas me parece que mais do que nunca o povo árabe e o povo palestino, né, caminham no sentido de entender a sua posição de oprimidos e entender a sua posição de classe. Porque me parece que essas lutas nunca foram tão políticas como agora. Ou seja, embora haja, e eu acho que são até bem intencionados, campanhas de paz, a gente sabe que a paz ali é impossível, por um motivo só. Não que o povo palestino não queira paz, o povo palestino quer paz, porque ele é o lado que sofre dessa questão. Mas porque Israel nunca quis dois estados. Não. Nem o povo palestino queria dois estados, porque é como eu invadir a sua casa e falar, vamos dividir sua casa? Uhum. Né? E eu te jogo no banheiro, você vai morar no banheiro. Você não vai falar, não quero, você é louco, você invadiu minha casa, você quer dividir minha casa, ainda você quer que eu moro no banheiro? Banheiro, né? sem poder sair, sem luz, sem água, sem comida. Sem luz, sem água, e eu vou controlar a sua água, eu vou controlar quem entra e quem sai da sua casa, eu vou controlar a hora que você pode sair, quando eu quiser que você não sai, você não sai. Então, enfim, é impossível, né? A paz só seria possível com o fim do Estado de Israel. E pouca gente tem coragem de falar isso. Uhum. Eu não tenho.
né? Eu não tenho patrocínio, eu não tenho medo de falar isso. Só é possível a paz com o fim do Estado de Israel, porque é o Estado opressor. Então, se tem alguém invadindo a minha casa, a pessoa tem que sair da minha casa para que a minha casa... E aí sim, a gente pode até dividir a casa, mas aí a gente faz bonitinho, com tijolinho, você vem morar aqui também. Então, seria a criação de uma Palestina livre, laica, onde todas as religiões pudessem se manifestar, porque a gente sabe que ali tem muçulmano, ali tem cristão, ali tem judeu, e antes da formação, da ocupação e da formação arbitrária de Israel invasor, todos viviam pacificamente, e era o inverso, havia muito mais árabes muçulmanos que poderiam impor a sua vontade sobre aquela maioria, e não o fizeram. O próprio Sheik, o Sheik que eu entrevistei, o Sheik Rodrigo, ele falou que você tem uma visão muito equivocada sobre o próprio Irã. No Irã tem diversas denominações religiosas que sobrevivem. Uhum. Então, assim, teríamos que ter uma Palestina livre, sem o Estado de Israel, uma Palestina que abrigasse a todos. Quem quisesse viver ali, como? Como antigamente? Como era antigamente. Na verdade, assim, nunca chegou a existir o Estado de Israel da Palestina, né? Porque quando acabou depois da Primeira Guerra Mundial, o Império estava sob a dominação inglesa. Depois que acabou o Império, os países imperialistas fizeram o domínio daquela região e não conseguiu se criar um Estado da Palestina. Já veio o Estado de Israel de uma maneira arbitrária, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com a justificativa de que precisava dar um fim para a solução do povo judeu. O que não é verdade, porque é um engodo isso é uma mentira muito grande, né? Que se a gente entrevistar judeus ortodoxos, por exemplo, eles vão dizer que nunca foi o projeto deles. Exato. Nunca foi o projeto deles. E nem religiosamente se justifica esse projeto. Eles vão dizer, isso é um projeto político, nunca foi um projeto do povo judeu. Isso foi um projeto do sionismo. Então, assim, eu acho que muita água a gente tem para rolar aí. Eu estou falando muito, eu queria ouvir mais você. Fala um pouco sobre isso que é tão grave, que é essa questão dos dois estados, mas que na verdade não são dois estados. É um estado que domina toda aquela região, é um exército que domina toda aquela região, e até a própria região que teoricamente seria uma região palestina, que é a Cisjordânia, ela já não é mais palestina, ela foi totalmente tomada pelos colonos, e tem pequenos núcleos palestinos ali, mas que com grandes restrições, né? O que você pensa sobre isso? Você acha que é possível a formação de dois estados? Você acha que eu estou equivocado? Pode me falar, não, eu acho que é possível, não é? Enfim. Possível até pode ser, mas como a Samira comentou aqui, tem o atravessamento é o capital, né? Os líderes propõem apoios, me parecem não estarem estarem preocupados com viés religioso. Tem essa questão, né? Até pode ser possível, mas será que os líderes estão interessados ou querem ficar com o total do território e fazer a limpeza étnica? Talvez fosse possível, a depender de quem. Se os líderes não estão dispostos, não há essa intenção, quem apoia também está apoiando Israel com unhas e dentes, dando apoio financeiro e tudo mais, como a gente sabe.
E é o que eu costumo dizer, enquanto a ONU, o pessoal na ONU se reúne, né, para deliberar sobre as resoluções, cessar fogo ou não, aprova ou não, enquanto eles estão lá decidindo, depois não dá certo, eles vão para os seus prédios, provavelmente para suas casas de luxo, nos seus carros de luxo, e enquanto não se resolve nada, as pessoas estão morrendo, né? Entre uma reunião e outra, as pessoas estão morrendo, e morrendo com fome, né? Então, isso aí você pensa, para que serve tudo isso, então, né? Essa organização, se não está protegendo essas pessoas, vai ter que eliminar 100%? Aí já é tarde demais. Concorda comigo, não? Sim, sim. Engraçado que a própria ONU, né, declarou já que o Hamas não é considerado um grupo terrorista, né? O Hamas, é importante que se explique que o Hamas é uma força política, ele foi inclusive eleito, né? Ele tem, e o Hamas ele só tem 30 e poucos anos. A história de ocupação da Palestina vem mais de 76 anos, e nesse período todo sempre houve o genocídio, o etnocídio, né? É interessante que agora, nesse momento, eles estão atacando, não só agora, né, mas agora os bombardeios, eles não são à toa, eles estão atacando as crianças e as mães, né, porque eu até falei com o Sheik na live, né, a gente falou assim, na verdade eu acho que a vontade de Israel é tacar uma bomba, acabar com tudo, tipo, igual os Estados Unidos fez com Hiroshima. Uhum. Como isso não teria o apoio internacional, né, eles vêm fazendo esse processo lentamente. A quantidade de explosivos que já se distribuiu agora nesses 60 dias é muito maior do que a bomba de Hiroshima, a quantidade de explosivos. Mas nesses 70 anos, 70 e poucos anos, eles vêm massacrando o povo de uma maneira que os jovens, a expectativa de vida é muito baixa, talvez seja a expectativa de vida mais baixa do mundo. Mas agora é interessante a gente pensar que agora eles estão atacando as crianças e as mulheres, ou seja, quando eu ataco as crianças e as mulheres, eu estou simplesmente dizendo que não vai haver uma próxima geração de palestinos. Exatamente. Né? Porque se eu estou matando aqueles que poderiam gerar novos palestinos, então, ou aqueles que são as crianças que poderiam crescer. Então, assim, é muito... no começo, eles ainda tentavam disfarçar, puxa, essa bomba aí que caiu no hospital, não fomos nós, não, foi o Hamas, tal, tal. Eles disfarçavam. Agora eles não disfarçam mais nada, é bomba em mesquita, é bomba em hospital, é bomba em acampamento, é bomba em... É bomba na universidade, destruir uma universidade, para quê? Assim, é muito sadismo. Na verdade, a gente sabe o porquê, né? É a mesma coisa desse soldado israelense que entrou na mesquita entoando os seus cantos. Para matar a cultura, para matar o... forçar esse povo ou se matar, ou as outras opções também são incrivelmente sádicas, ou morrer soterrado, morrer despedaçado, morrer de fome, morrer de sede, morrer de doença. Ou seja, Israel está deixando o povo palestino, de Gaza, sobretudo, numa situação que só resta a morte. E aí você, como psicólogo, eu fico imaginando assim, você falou uma coisa muito forte, porque geralmente a gente trabalha os nossos traumas. Esse povo não está tendo tempo de ter trauma, né? O trauma não existe o trauma, né? O pós, não. Pós-traumático, não, porque o trauma está ali presente o tempo todo. Ele se perpetua no tempo.
É todo dia, toda hora, você nunca sabe quando você vai morrer. Que loucura isso. Você vive em constante trauma, é um sofrimento contínuo, contínuo. Nossa, eu não consigo imaginar isso. É chocante, não é? Eu não consigo imaginar isso. Minha cabeça não consegue. Eu não tenho inteligência suficiente para entender isso. É. Tem uma É. pergunta que eu acho que é interessante. Se a Palestina conseguir de fato um Estado, seria ele teocrático? O Hamas já desistiu dessa ideia, né? O Hamas, que é o principal grupo, ele no seu último congresso ele já fala que seria um Estado, né, não teocrático, né? Então, não acredito que seria um Estado teocrático. É. Embora, deixa eu ver quem perguntou. Frahlich, eu acho que é isso. Embora, assim, eu acho que é impossível, né, esse tipo de previsiologia, né? Se seria um Estado teocrático ou não. Eu acredito que a Palestina livre, ela não seria teocrática porque antes de existir ela não era teocrática, né? Antes de existir o Estado de Israel, ela não era teocrática. Ali havia diversas denominações, não existia nem o Estado da Palestina, quanto mais a teocracia. Eu acredito que não, mas assim, é uma pergunta que eu acho que é difícil de responder, né? Depende muito, mas eu acho que o importante nesse momento é que não exista o Estado teocrático que massacra todos os povos que não são os seus, né? Uhum. Que é o caso de Israel, né? Israel é um Estado teocrático, só que é um Estado teocrático que impossibilita a existência do outro, né? Mas a pergunta é inteligente. Mas assim, eu acho que assim, a gente não consegue responder isso do ponto de vista, porque seria um exercício de futurologia. A gente pode pensar em cima dos grupos que atuam. A maior parte já não é mais a favor do Estado, de um Estado teocrático, né? Agora, claro, poderia ter um grupo ali no meio que defendesse o Estado teocrático, não sei, talvez um ou outro, mas aí eu acho que é uma decisão do próprio povo, né? Exato. Aí é a autodeterminação dos povos. O que está sendo negado ali é a autodeterminação daquele povo. Né? Como se um grupo externo viesse definir o que o brasileiro, qual estado que o Brasil deveria se formar. Né? E assim, tem uma pergunta aqui: qual a leitura psicológica geral dessa situação que o Oriente Médio vive no momento? Essa é para você. É uma pergunta bem grande aí, né? Muita coisa, né? Qual a leitura psicológica geral dessa situação que o Oriente Médio vive no mundo? Eu acho que ela se refere aos dois lados, né? Porque assim também tem um fator psicológico dos opressores também, né? Pois é, tem o Nem que lado. for, nem que for sadismo, né? Mas tem. Pode ser. Também tem essa questão do pavor, né? Você viver em constante vigilância, porque você tem que, a qualquer momento pode cair uma chuva de papelzinho dizendo para onde você tem que ir, aí você sabe que você vai para lá e a possibilidade de aquele lugar ser bombardeado, a possibilidade é muito grande, né? Você vive em constante estado de alerta, isso pode ter vários fatores aí a levar a um quadro de ansiedade generalizada, né? Quadro de depressão, quadro de vários tipos de desordem psicologicamente falando. Porque você concorda que é um alerta o tempo todo. Esse povo não deve dormir direito, eles não comem direito, então vai além do psicológico. Isso é total. É psicológico, é físico, é social. Você vê tudo ao seu redor sendo completamente destruído, você perdendo seus familiares,
podendo morrer a qualquer momento, é tão difícil até de imaginar como é viver numa situação assim. A gente até tenta, como você disse, né, num outro momento. A gente até tenta se colocar nesse lugar, mas é muito difícil. E quando a gente imagina, é pavoroso. E a gente pode pensar também na questão, esse pós, se vier a existir, né? Cessou aquele sofrimento, né? Aquele estresse. E esse pós, como que vai ser? As crianças que sobreviveram, que são órfãs, e tudo que elas vivenciaram, como que vai ser? Como que vão ser tratadas? Onde que está tudo destruído? Para onde elas vão ser levadas? Então, tem uma série de consequências que vão se desenrolando aí ao longo do tempo que a gente não faz ideia de como vai ser. A gente tem uma visão assim do que está acontecendo no momento. A gente pode imaginar algumas situações, mas não dá para mensurar até que ponto isso vai afetar não só a saúde mental, a saúde em geral dessas pessoas, né? Muitas estão mutiladas, como eu falei, muitas não têm nem o que comer, e não tem. Então, assim como a gente está angustiado aqui, eu creio que nos outros países ali que sentem-se de uma certa forma pertencentes a uma comunidade, né? E não poder fazer nada a respeito, isso de estar engessado e você ver tudo acontecendo ali com seus irmãos, com a sua comunidade, não poder fazer nada, isso também gera uma série de prejuízos, uma série de sofrimento. Assim como a gente sofre aqui de uma determinada maneira, sofre-se lá. E claro que tem pessoas que estão esperando seus parentes voltarem para Israel. Essas pessoas também estão em sofrimento. Né? Então, é uma série de sofrimentos em uma larguíssima escala. Uma larguíssima escala, que não dá nem se a gente tentasse, não dá nem para mensurar. Assim, não dá para fazer paralelo na história, né? Mas eu lembro que uma vez eu vi um documentário, não vou lembrar o nome do documentário agora, que falava de filhos e parentes de desaparecidos políticos e sobreviventes dos regimes militares, né, e os traumas que essas pessoas carregavam, né? Então o cara não vai longe. Teve um religioso que foi suicidado, né? Porque ele não se suicidou, que é o Frei Tito, o famoso Frei Tito. Ele foi tão torturado, um carmelita de São Paulo, né? Ele foi tão absurdamente torturado, no caso, foi depois da morte do Marighella, e ele conseguiu, naquele sequestro do embaixador americano, ele conseguiu ser... Tem uma pergunta aqui que acho que a Guta escreveu em árabe, não é nem árabe isso aqui. Assim, do ponto de vista do opressor, é a banalidade do mal ou há traumas ajuda aí, humanitário. Eu não consegui, para mim veio cheio de caractere aqui, não veio. Bom, enfim, aí eu estava falando que o Frei Tito, ele não conseguia, mesmo já fora do país, na França, que ele ficou exilado na França, ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer, ele não conseguia fazer mais nada, e ele via o Fleury, que era o seu torturador, em todo canto, ele via em todo mundo. Então ele estava assim, daqui a pouco ele via a figura, ele enlouqueceu. A verdade é que ele enlouqueceu. Eu acho que a gente está eu fico imaginando, eu não sou psicólogo, não tenho formação na área, né? Você pode me ajudar nisso. Mas eu acho que essas pessoas
algumas gerações vão estar comprometidas, né? Porque é impossível você esquecer, né? E aí é engraçado, né? As pessoas falarem mal do Hamas, né? É, essa criança, ela não tem outro lugar a não ser querer vingar a morte dos seus familiares, né? Essa criança, ela teve o lar destruído, essa criança teve a mãe morta, essa criança. Aí tem um grupo que está oferecendo a luta contra essas pessoas que fizeram isso, é uma coisa meio óbvia. Eu vou te fazer uma pergunta, e aí eu já vou deixar. A gente está dando aí uma hora uma hora e meia mais ou menos. Vou deixar você livre para você fazer suas considerações finais, falar o que vir na cabeça, o que seu coração, ou algum ponto que você não conseguiu trabalhar, talvez que você queira trabalhar melhor. Mas eu te deixo uma pergunta que é mais ou menos nesse sentido, né? Eu fico me perguntando, e aí não só para o povo palestino, porque eles não vão ver essa live, coitados, eles não têm como ver nada, mas para a comunidade árabe e muçulmana, pessoas que aqui estão, que podem ver essa live, ou que você estivesse olhando no olho de cada um desses, você pudesse dar um conselho, porque assim, e não só árabe, para quem está nessa luta, como muitos, né, eu me encontro entre esses, porque eu tenho uma amiga que ela fala assim, Walter, eu choro todo dia, eu estou chorando todo dia, porque não dá para dar um conselho para ninguém ter saúde mental nesse contexto. Mas o que a gente pode fazer? Assim, a pergunta eu vou fazer essa pergunta, daí depois que você responder essa pergunta, não importa a ordem, você pode caminhar tranquilamente para suas considerações finais. Mas o que fazer, nós que estamos aqui vendo essas cenas bizarras, essas cenas assim, que nos faz perder a esperança na humanidade mesmo. Né? Se a gente não tivesse as convicções que nós temos, se nós não tivéssemos o letramento que nós temos, mas mesmo tendo tudo isso, a gente, de certa maneira, a gente perde a fé na humanidade e de certa maneira, perde a fé em nós mesmos, né? E aí eu não estou nem trazendo nenhum conceito religioso, eu sei que tem pessoas religiosas aqui, mas não, eu acho que isso vale para ateu, para religioso, vale para todo mundo. O que fazer, né? Qual o conselho que você dá assim para nós todos, inclusive isso aí acho que inclui você também, né? Porque você mesmo falou para mim assim, poxa, todo momento eu entro lá no perfil do fulano para ver se ele está vivo, né? Ou seja, os nossos irmãos, assim, palestinos, não tem o que falar, assim, do tamanho de sofrimento que eles estão sofrendo. Não tem palavras humanas para descrever aquilo. Mas nós que estamos tentando fazer alguma coisa na nossa miséria, na nossa insignificância, mas que também consumimos essa dor, assim, claro, de uma maneira muito menor, mas é muito difícil. A gente todos os dias receber não uma notícia, mas dezenas de notícias e ver cenas assim que nos, né, que nem aquele avô com a sua netinha no colo, ele beijando o olhinho dela, o outro avô falando sobre o corpo dos netos, para que as crianças, quando chegarem na frente de Alá, pedisse por eles, que ninguém estava olhando por eles. O outro que estava correndo no meio da rua, pegando os pedaços do filho. Uhum. Então, assim, o que dizer, não para eles a gente não consegue dizer nada, infelizmente. Mas para nós que estamos aqui tentando fazer live, tentando ir em manifestações, tentando lutar, tentando fazer alguma coisa nessa insignificância dessa luta, e a gente sabe que é uma luta política, não é só uma luta, não adianta a gente achar que é só conscientização, é uma luta coletiva, tem que ser uma luta política,
Mas agora na esfera individual, que conselho que você dá para todos nós, inclui eu, inclui você, inclui quem está vendo essa live, quem vai ver depois, o que fazer minimamente para a gente não enlouquecer, porque eu sei que tem gente aqui que não está aguentando. Ai, eu acredito que se a gente está sentindo tanto, se a gente está sofrendo com tudo isso, a gente está assim no sofrimento também, né? Não tão grande quanto eles, mas a gente sofre aqui também, a gente sente angústia, a gente sente revolta, a gente sente tudo isso porque a gente tem humanidade. Então, o porquê não desistir? Porque a gente ainda tem pessoas que sentem tudo isso, né? Que entendem que tudo isso está errado e que isso não deveria estar acontecendo. Então a gente precisa continuar falando sobre, a gente precisa continuar conversando sobre, estando com pessoas, porque é muito difícil estar na luta sozinho, não tem como, né? Então a gente precisa encontrar nossos pares de alguma maneira, porque isso vai dar uma sensação de que a gente não está sozinho, né? Então eu vejo dessa forma. Eu vejo que estando aqui hoje com vocês, com você e o pessoal comentando, então você percebe que você não está sozinho, que tem muita gente que está com angústia, está sentindo muito, está muito triste, pensa muito nisso, não quer ver, mas vai lá acabar vendo e fica mal e refletindo sobre aquilo, porque é algo chocante, é para ser chocante. Se não te choca, meu amigo, tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada, vamos repensar. Se você está levando isso como se nada tivesse acontecendo, ou como algo natural, ou como é consequência de A ou B, mais de 20 mil pessoas perderem a vida dessa forma e de uma maneira tão brutal. Como eu te falei, eu nunca vou esquecer a cena daquela mãe gritando, desesperada, que o filho dela morreu com fome. Eu sou mãe, entendeu? Eu sou mãe, não consigo imaginar a dor dessa mulher. Eu não sei nem se ela está viva ainda. Então, a gente sente porque a gente tem humanidade, né? Então, a gente precisa estar juntos, continuar falando sobre. A gente não pode parar de falar sobre isso. Sobre a questão da Palestina, a gente não pode parar de falar sobre o impacto que isso tem aqui no nosso país. Eu acho que isso é o caminho. Pelo menos é uma direção, assim, para a gente não desanimar, porque nós estamos aqui juntos por um acaso. Né? Eu consumi as suas lives, eu jamais pensei que eu ia estar aqui hoje, né? Então, assim, há o acaso, mas nada vem do nada, dizem, né? Então, a gente está aqui hoje é um sinal de que existe esperança, de que existe humanidade. Tem várias outras frentes trabalhando nisso, manifestações. Dá uma esfriada, mas a gente precisa continuar falando sobre isso, continuar divulgando o máximo de informações verídicas que a gente puder e conversar com quem a gente puder. A gente não pode desistir. Eu lembro que teve um palestino que ele fez uma live no Insta, ele mora acho que em Londres. Ele disse, por favor, não parem, não parem. Continuem falando sobre isso, é muito importante, porque eles lá não têm como falar. Então, de alguma maneira, por formiguinha que nós sejamos, né, como a gente comentou, a gente vai estar fazendo a nossa parte de ser um pouco de voz para eles também. Né? E com relação à islamofobia não é diferente. A gente precisa, não entendo, vamos entender esse outro, né? Esse outro diferente de mim, mas vou respeitá-lo, né? Então acho que não é difícil praticar o respeito, né? Entre as pessoas, assim. Em muitos momentos parece que é raro também. Eu já pensei em retirar o hijab, repensei, e eu decidi que não. Mas tem muitas pessoas que estão sofrendo por isso, que sofrem, que estão em sofrimento mental, em sofrimento físico, né? Que muitas vezes, dependendo do nível da violência, isso tem impacto. Então, a gente precisa conversar e continuar falando sobre. É a nossa forma, a gente não pode parar de falar.
A gente não pode, entendeu, Walter? A gente não pode perder a esperança. Dá essa sensação? Dá. De que você não acredita mais na humanidade, porque você não acredita no que você está vendo, no que você está vendo ali, ou que você está vivendo aqui. É muito difícil, mas a gente precisa continuar firmes e fortes, como disse a Samira aqui embaixo, formigas potentes, vai, a gente formiguinha, mas a gente consegue, né? Uma fala assim, com muita propriedade, né, assim, agradeço assim, demais essa oportunidade desse bate-papo, né? Eu falo que essas próprias lives são uma necessidade psicológica, né? Porque o ser humano ele nasceu para falar, para se comunicar, né? E a gente precisa se comunicar com pessoas que têm algo para trazer, que têm algo para conversar, que têm algo para acrescentar, né? Quando eu resolvi fazer, eu não resolvi fazer uma série de lives sobre Palestinas. Elas foram acontecendo, eu não tenho como parar de falar sobre isso, né? Eu vou parar 2 semanas agora, que é essas semanas do, das festividades de Ano Novo. Tem uma última live quinta-feira, inclusive vai ser uma live que eu já convido quem está vendo aqui, é uma live que a gente vai falar sobre esperança. É uma live com o Oberon. Quem não conhece o Oberon é uma pessoa fantástica, ele é mais ligado a questões como o yoga e coisas assim, mas ele também é um pensador da humanidade, das questões que nos envolvem. Ele também é um antiespecista, um vegano. Então a gente vai falar um pouquinho que mesmo num cenário tão difícil como o que nós estamos vivendo, na Palestina, no Oriente Médio e nas inúmeras Palestinas que existem, né, porque há outras Palestinas, né, talvez que não estão sofrendo o terror que essa Palestina está sofrendo, mas também sofrem muito, né? Os povos originários, o povo preto da periferia sendo dizimado, a fome crescente, enfim. Então eu agradeço demais pela sua contribuição, pela sua fala, pelos seus saberes, pelo aquilo que você nos confidenciou, né, que não foi uma confidência particular, porque está gravada e tem um monte de gente, né, mas você nos confidenciou da sua particularidade enquanto mulher, enquanto muçulmana, enquanto brasileira, enquanto mãe, enquanto psicóloga, enquanto advogada, enquanto trabalhadora, né? Então, conte comigo, eu não vou parar de falar sobre a Palestina. Acho bom. É muito triste isso, né? Mas eu acho que o que nos dá um pouquinho de alívio é saber que a gente não está sozinho, né? Por isso a importância dessas lives, como alguém falou aqui, não só no meu espaço, mas em outros. Aqui, quem quiser ver, tem 8 lives, procurem lá no destaque, tem 8 lives falando só sobre a Palestina. Como é que eu sei que é sobre a Palestina? Eu coloquei uma bandeirinha lá da Palestina. Então, pessoas que nos acrescentaram muito, assim como você, e eu agradeço. Deixo você agora, assim, realmente com as considerações não mais finais, mas a sua despedida, as pessoas que querem te achar, como falar com você, enfim, deixar aí um pouco esses minutos finais. Eu volto só para dar um oi e dizer mais uma coisa: essa live vai ficar salva no meu perfil, se tudo der certo, eu sempre torço para dar, nunca deu errado. E aí eu compartilho ela contigo, para se você quiser também deixar no seu perfil,
para que mais pessoas possam ver e aprender um pouquinho aí com o que a gente tentou desenvolver aqui ao longo dessas 2 horas. Ótimo. Eu quero agradecer pela oportunidade. Como eu te falei, eu fiquei muito angustiada e introspectiva nos últimos 2 meses, então eu já avisei que eu ia falar bastante, né? Mas eu agradeço demais a oportunidade, você conduz como ninguém. E quem quiser me acompanhar, ou tiver alguma dúvida, ou quiser falar, ou precisar falar, me chama no meu Insta pra gente conversar. Fica aí o canal aberto, tá? E eu espero que fique um canal aberto entre nós também, Walter, para a possibilidade de surgirem outros temas e a gente continuar falando e debatendo, porque falar eu gosto muito. E foi muito legal. A gente fala, eu não sei se eu acho que eu falei muito, eu até peço desculpa, porque assim, a sua fala foi muito boa, e eu acabei me empolgando. Obrigado, agradeço. O canal é seu, você pode, Walter, olha, estou pensando a gente falar sobre determinado tema, não precisa nem eu propor, você pode propor. Aqui é um espaço de luta, é um espaço de resistência, né? E os espaços de resistências, eles não são. Eu sou só um cara que tenta trazer as pessoas, tento coordenar, né, tento fazer algo que seja produtivo, né, e eu agradeço quando as pessoas recebem com tão bom coração como você recebeu desde o princípio, e vamos continuar, vamos seguindo, as lutas são muito grandes, são muito difíceis, às vezes a gente não vê solução, mas eu volto a dizer, a solução ela é coletiva, a solução ela não é do dia para a noite, até porque nós queremos uma coisa que não é fácil, né? A gente quer construir um mundo novo, a gente quer construir um mundo diferente, um mundo onde as pessoas tenham dignidade, e tem uma série de pessoas que não querem que a gente construa esse mundo, né? Então, acreditar que vai ter tapete vermelho estendido para gente, fala, não, não vai, então a gente segue aqui no nosso espaço de formiguinha, mas formiguinha resistente, como disse aqui alguém. Obrigado de coração, agradeço a todos que ficaram com a gente em pleno domingão, que podiam estar fazendo uma outra coisa, mas ficaram aqui firmes e fortes, ouvindo essa pessoa fantástica que aqui falou com a gente. Imagina. E se quiserem ver mais lives, tem aí no meu perfil. Estou à disposição também, quem quiser falar comigo. E é isso. Sigamos. Viva a Palestina livre e abaixo qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de preconceito, abaixo a islamofobia, abaixo a homofobia, abaixo a transfobia, abaixo os preconceitos de raça, abaixo toda e qualquer forma de opressão, né? Que a gente possa viver e construir um mundo onde todos sejam livres, sejam dignos e tenham uma vida digna. Obrigado, de coração. Tchau para todos, um bom final de domingo. E se quer falar mais alguma coisa, deixar você falar mais. Se quer falar mais alguma coisa? Agradecer ao pessoal que ficou esse tempo aí com a gente. E vamos que vamos, a gente vai juntos, né? Em rumo Sigamos. a tão querida justiça social. Um beijo. Nós vamos conseguir. Vamos um dia. Um abraço. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.